Nós vamos fazer a leitura bíblica e eu vou pedir para que um de vocês possa estar lendo aquele que tiver mais favorável aí para a leitura. Pode ler, por favor, do versículo 1 ao 12, conforme projetado aqui em tela. Alguém se habilita? Posso ler pela minha Bíblia, que aqui eu não consigo ler direito. Ok, pode. Então, vamos lá. A parábola dos lavradores. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construir uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles partes do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Vira e matar aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Você nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prender, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. Até aí? Até aí. Tá perfeito, Gabriel. Bom, então vocês estão vendo, até dando continuidade ao capítulo 11 que foi exposto, né? Jesus estava falando com saduceus, falando com fariseus, falando com herodianos, falando com uma multidão que o cercava. O capítulo 12 é uma continuidade, de fato, de uma série de sequências que já vinha sendo de parábolas que Jesus estava tendo com aquela multidão. Bom, no capítulo 12, conforme o Gabriel acabou de ler, Jesus vai contar a parábola dos agricultores maus. E o que nós, na realidade, precisamos para começar a entender essa parábola de Jesus? Bom, primeiro a gente precisa identificar quem são os personagens, né? Nós temos aqui os agricultores, né, que representam os que tinham autoridade oficial sobre o povo de Deus, ok? Jesus está falando sobre uma parábola e diz que nessa parábola existiam agricultores. Então, quem são esses agricultores? São aqueles que tinham autoridade, tá? Que tinham um certo poder oficial sobre o povo de Deus. Esses são os agricultores. Depois a gente vai entender isso melhor. Bom, tem o personagem, o servo, né? É aquele que designa os profetas, né? O Senhor que o Senhor envia de tempos em tempos. Os servos colocado aqui nessa parábola são aqueles profetas que enviam de tempos em tempos sendo enviados pelo Senhor e que eram maltratados pelo povo. Esses eram os servos. Quem é o outro personagem? Quem é a outra personagem que tem aqui dentro do texto? O filho amado. Quem é esse filho amado? O próprio Cristo. Tá? Então, esse tipo de entendimento fica mais claro para você, precisa ficar claro para que você possa compreender de fato o texto, né? Ele vai dizer: então Jesus começou a falar por uma parábola. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou alguns agricultores e saiu de viagem. Esse texto que parece ser novo aqui
talvez para alguns que não tivessem tão familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento, nada mais é do que uma citação muito próxima de Isaías capítulo 5. Tá? Então, Jesus está citando as escrituras de novo. Outrora, Isaías falava sobre um povo arredio, sobre um povo difícil de lidar, da qual Deus tratava com o povo, tá? Fazendo uma analogia com uma vinha, sobre uma questão de uma situação difícil que o povo vivia. Deixa eu pegar aqui para vocês, é bem rápido a leitura, e isso realmente nem todos conhecem. Diz o seguinte, a parábola da vinha. Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a vinha. Que mais poderia se fazer a vinha que eu não tenha feito? Porque veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas boas. Então, Isaías vai citando isso para o povo, um povo que Deus esperava que desse uva boa, mas dava uva brava. E aí tem uma continuidade. Agora, Jesus traz esse texto, essa parábola muito conhecida ali do Antigo Testamento, e aí consegue, como se ele estava lidando com pessoas religiosas, tinha uma multidão à sua volta, é verdade, mas tinha quem? De grupo religioso? Tinha os saduceus e tinha os fariseus. Então, o que essa parábola vai tentar nos trazer é justamente essa expectativa que se tinha em relação ao povo, de que os povos recebessem de braços abertos todas as tentativas de Deus tratar o direcionamento com que eles vinham vivendo. Entretanto, essa era a expectativa de Deus. Entretanto, o que o povo fazia? Todos os servos que eram enviados, né? Diz no versículo 4, de novo enviou-lhes outro servo, mas o feriram a cabeça e os insultaram. Ou seja, de tempos em tempos, o Senhor enviava profetas. E o que o povo fazia com seus profetas? Feriam-lhe a cabeça, né? Insultavam seus profetas, negligenciavam os seus profetas. Aí diz no versículo 5, então enviou ainda outro, mas ele o mataram. O que foi que aconteceu muito pouco antes de começar o ministério de Jesus? Quem era o maior profeta nascido do filho de uma mulher? Era João Batista, não é isso? Era isso. O que aconteceu com João Batista? Deus mandou para que o povo se arrependesse, endireitasse as suas veredas e os seus caminhos, e o povo, na sua grande maioria, o rejeitava a ponto de persegui-lo, mataram e deram a cabeça de João Batista. Vejam o que Jesus está falando a respeito disso, que o povo simplesmente negligenciavam os servos que eram enviados por Deus. E aí, diz no versículo 6, muito interessante, vai dizer que restava-lhes ainda o seu filho amado. Quem é esse filho amado? Jesus. Então, por último, enviou-lhes ainda dizendo, a meu filho respeitarão. Deus enviando, bom, eu vou enviar o meu filho amado. A esse vão respeitar. A esse aqui vão obedecê-lo. Mas aqueles agricultores, que eu disse para vocês que são aqueles que detêm um certo poder político e religioso no povo, aqueles agricultores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Ou seja, aquele temor que tinha que o herdeiro perpetuasse o reino de Deus na face da terra, vamos dizer, não, vamos acabar com ele. Ele acabando, os seus seguidores vão embora, os seus seguidores se irão dispersar e nós vamos ficar continuando tomando conta de absolutamente tudo que como sempre foi. Então, deixaram isso de lado. E aí fizeram mais do que isso. Fizeram mais do que isso. Diz a palavra de Deus o seguinte, lá
em Salmo 118, vai dizer que Jesus aplica a si mesmo a palavra de pedra angular. Ele toma para si: eu sou a pedra angular, eu sou a pedra do alicerce fundamental disso. E aí, os justos, eles passam por uma porta. Entretanto, aqueles que rejeitam, aqueles que não são justos, que não conseguiram compreender o teor daquilo que ele ensinava, eles rejeitam essa pedra angular. Eles deixam isso para trás. Eles negligenciam tudo isso. E aí Jesus vai dizer assim, ó, no versículo 10, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos seus olhos? Procuraram, então prenderam, mas temeram a multidão. A tentativa dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, apesar de religiosamente, politicamente, muitas vezes divergirem. Aliás, saduceus e fariseus não criam da mesma forma. Não está aparecendo, não. Para tentar parar, para tentar prender a Jesus, tá certo? Eles se uniam para que tornasse Jesus, talvez, para que ele titubeasse em alguma das suas respostas e pudessem prendê-lo, mas não conseguiam. O que Jesus traz nessa parábola, né, é justamente esse conhecimento sobre essa clareza sobre quem ele é, sobre esse filho amado rejeitado, sobre a pedra angular que é deixada para trás, que é negligenciada, e eles conseguem compreender dessa vez. Eles sabem que a parábola a qual ele estava se referindo era deles. E a vontade deles era prender Jesus naquele momento. Mas por causa de quê? Da multidão que estava à sua volta. Eles temeram. Nós estamos falando isso da terça-feira. Jesus havia de ser crucificado na sexta-feira. Nós estávamos muito próximo do fim de Jesus. E Jesus cada vez sendo mais claro sobre quem ele era, sobre o que ele tinha para fazer e sobre o posicionamento do povo em relação a ele. Tá? Até aí alguma dúvida? Deu para entender essa parábola? Do que Jesus está falando? Com quem ele estava lidando? Vejam que a unidade daqueles que, inclusive, discordavam, quando eles têm um único alvo, que era prender Jesus Cristo, aí sim, andava todo mundo de mão dada, né? Para tentar parar com essa aclamação do povo pelo Messias, eles, para que tomassem conta e continuassem a reinar de forma absoluta, e sem qualquer tipo de empecilho, eles andavam até de mão dadas nessa hora. Depois, não. Depois, um acusava o outro. Mas para prender Jesus, estamos juntos. É o partido nosso de coligação agora para derrubar esse Messias, para derrubar esse Jesus. Então, deixa ele para lá. Vamos continuar caminhando aqui. A gente vai ver isso também mais claro em outras tentativas, né, e pegadinhas que tentaram fazer com Jesus. E Jesus, de uma forma muito sábia, consegue sair tranquilamente de todas elas. E aqui, a gente vai ler um pouquinho sobre agora 5 versículos sobre Jesus falando sobre o pagamento do tributo. E aí vejam o seguinte, Jesus começa a falar-lhes sobre a questão da vinha, né? sobre a questão de quem eram os agricultores, os servos, quem era o filho amado, quem era a pedra rejeitada. E aí eles sentem que isso é com eles, que eles são aqueles a que Jesus estava se referindo, que o rejeitaram, né? Que ele usa da Escritura para poder colocar um posicionamento. Ele cita Isaías, ele cita o Salmo 118, ao dizer que é a pedra angular. E agora, vamos ao seguinte, tá bom. Oi? Quem? Alguém chamou? Por favor, pode falar se alguém quiser aí. Alguém? Ouvi demais? Bom. Aí é isso. Então, ele vai citando as escrituras. Então, ele vai se colocando numa posição de controle
de domínio sobre as escrituras, que era o que regia aquele povo religioso. Entretanto, ele se colocava também numa posição desconfortável quanto à apreciação desses. Mas Jesus não estava procurando agradá-los. Ele procurava tão somente explicar a verdade. Aí, Gabriel, já que não deu pela área religiosa, pela área teológica, eles falaram o seguinte: tá bom, vamos ver então se pela lei a gente consegue pegá-lo. Vamos ver se ele tem a coragem de afrontar a Roma. O que ele traz como pensamento político, então? Já que ele não conseguiu pegar pela religiosidade, vamos seguir esse caminho. E eu quero que alguém possa ler para mim do versículo 13 ao 17. Eu posso ler, pastor? Por favor. Enviaram-me alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-me: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E ele lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Olha que sujeito petulante. Eles acabaram tentar pegar Jesus de várias outras formas. E aí começam um discurso muito bonito, né? Aproximando-se, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, né? Porque não julgas pela aparência dos homens, ou seja, você valoriza a pessoa pelo que é de fato, pelo que ela representa, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Então ele vai dizer assim: agora, Senhor, sabemos que o Senhor não julga ninguém, que o Senhor é um homem reto, não se deixa influenciar por ninguém. Agora é o seguinte: a gente deve dar a César o que é de César, a gente deve pagar tributo a César, de fato. Nós devemos fazer isso. Roma nos oprime. Ele está dizendo nas entrelinhas: Roma nos oprime. Afinal de contas, você que é o Messias, que é o esperado, que é aquele que vai tirar o seu povo do jugo romano. Então faz um discurso político agora. Sabe o que eles queriam de Jesus? Que Jesus fizesse um discurso político. Não vamos dar absolutamente nada para César. E ele falando isso, ele estava se colocando contra a lei romana. Era posicionamento suficiente para que ele viesse a ser um preso político, de fato, ali naquele momento. Que é isso? Tá contra Roma? Vamos te prender aqui. E junto com a tua prisão, você acaba já morrendo, a gente acaba com esse problema. E aí Jesus, de uma maneira muito sábia, e todo mundo se espanta com a sua resposta: tragam para mim uma moeda, tragam para mim um denário, para que eu te mostre, para que vocês enxerguem de uma vez por todas. Né? E aí trouxeram no versículo 16, e ele perguntou: de quem é essa imagem que vocês estão vendo na inscrição aqui, na moedinha? De quem é essa imagem? Bom, responderam: é de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César. Ponto e afinal, e acabou. Jesus, ele não se sobrepõe a uma política da época. Jesus, ele não se coloca contra uma tributação colocada por Roma. Jesus, ele consegue dar a resposta dizendo mais o seguinte: bom, dá a César o que é de César. Essa imagem não é dele? Então, dá para ele o que é dele. E a Deus o que é? De Deus. Em outras palavras, estava dizendo o seguinte: olha, a posição política e tributária de uma nação não pode ser impeditivo para que você, de fato, compreenda e haja segundo os parâmetros que Deus designou para a sua vida. Aliás, Paulo vai escrever em Romanos 13, de 1 a 7, que nós devemos orar por quem? Pelas autoridades constituídas. Você pode ler lá depois. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Se você for lá para Gálatas,
para Gálatas 1,16, nós vamos ver que todas as coisas, todas, são constituídas por Deus. Um partido político foi constituído por Deus? Se está lá no poder, Deus tem um controle de todas as coisas. Em 1 Timóteo 2,16 diz que nós devemos tão somente interceder por eles. Pô, mas eu vou interceder por um governo corrupto? Sim, é o que está dizendo a Bíblia. Sim, é o que nós devemos fazer. Mas eu não sou confortável com o posicionamento dele. Israel também não era confortável com o domínio de Roma. E o que Jesus está falando? A deles o que é deles. E a Deus o que é de Deus. E o que Deus espera de você? É o teu dinheiro? Não, é o teu posicionamento, é a tua compreensão das Escrituras, é o teu estilo de vida, é o teu modo de vivenciá-lo. É isso. É isso que o Senhor quer trazer, essa lucidez. Ele está caminhando, Isabel, para uma parte final da sua vida ministerial. O que ele está tentando trazer para o povo agora é uma compreensão clara, é acabar com essa religiosidade medíocre, essa unidade. Não se uniam para promover o bem. Saduceus, fariseus, herodianos não se uniam para fazer o bem. A gente vai falar um pouquinho sobre quem estes eram e por que se diferenciavam. Mas para fazer o mal, olha como é que se une rápido. Por isso que nós lutamos tanto para que o corpo de Cristo mantenha-se o quê? Sempre unido, para que tendo um único alvo. Se os gentios, no sentido de que depreciam a Deus, conseguem se unir para promover o mal, nós que somos cristãos deveríamos estar muito mais próximos de uma realidade de comunhão, de afetividade em benefício do próprio, respeitando o que está acontecendo em política, respeitando o que está acontecendo na nação, intercedendo pelos outros, sendo inclusive fiéis no que diz respeito à tributação, né? No que diz respeito à entrega financeira do que é política. Vou tentar fazer esse esqueminha aqui. Pô, quantos de nós procuram os contadores mais experientes para poder dar um jeito, fazer aquela mágica? Aqui tem, agora tem, a outra não tem. Jesus está dizendo, olha, quem está vendo essa imagem aqui, dá a César o que é de César. Até aí, tudo bem? Todo mundo tranquilo? Eu não sei, muito caladinhos, hein? Todo mundo, mas está tudo bem. Até aqui está fácil, está tranquilo, são textos bem conhecidos, bem batidos aí, com compreensão simples de fato, né? Agora, vamos falar sobre um pouquinho dessa questão do versículo 18 ao 27, e aí vai entrar um pouquinho inclusive sobre quem acredita nisso, qual é o grupo que acredita nisso, qual é aquele que não acredita, mas vejam que mesmo um sem acreditar na maneira do outro, continuam caminhando junto para tentar derrubar Jesus. Quem achou, do versículo 18 ao 27, é um texto um pouquinho maior, mas pode ler para que todos tenham a oportunidade aí de conhecer o texto, para quem não fez a leitura durante a semana. Vou ler, pastor. Pode ler, por favor. Vou ler na minha Bíblia, tá? Ok, sem problema. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmaram não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão. E nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão,
nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a ver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Bom, começa aqui, obrigado, Rosalina, pela leitura. Começa aqui uma discussão já teológica de novo. Saíram do âmbito político, do âmbito financeiro, né? E, de novo, tentam Jesus com um novo posicionamento sobre uma nova discussão, e que Jesus vai dizer, no final das contas, vocês estão muito enganados, estão perdendo o tempo de vocês, porque Deus não vai cuidar de mortos, Deus vai cuidar de vivos. A discussão de vocês deveria ser em torno disso. Então, vejam que a discussão, ela já começa por aí. Essa discussão, ela tem um intuito, né, de ridicularizar não somente a Jesus pela doutrina de ressurreição, tá? Vejam que, só para explicar a vocês aqui, deixa eu ver se eu vou no slide mais adiante. Eu acho que ficou um pouquinho suprimido, mas tá bom. Eu consigo falar para vocês aqui. Só para vocês entenderem. Os saduceus, deve estar muito pequenininho para vocês, tá? Eu vou ler. Os saduceus eram um partido de classe rica, né? E, embora fossem poucos, ele tinha uma influência política e religiosa na época de Jesus, tá bom? Saduceus, classe política, de oriundos de classe sacerdotal, muito possivelmente no segundo 2 séculos antes de Jesus, vindo do sacerdote Zadoqueu, por isso do nome saduceus, tá? Então, era um grupo religioso pequeno, entretanto, com muita influência política, né? Era um grupo religioso, preste atenção nisso, um grupo religioso que não acreditavam na existência dos anjos, não acreditavam em milagres, nem nos atos sobrenaturais, ok? Mas olha o que eles estão provocando de discussão sobre o que nós acabamos de ler. Eles já estão discutindo algo mais teológico, mais místico, mais de ressurreição, que até então não fazia muito sentido para eles. Mas no intuito de pegá-los, eles vão discutir. Eles acreditavam somente no Pentateuco, ou seja, na Torá, nos 5 primeiros livros. Diferentemente dos fariseus, que eles acreditavam da tradição oral. Os fariseus, eles tomavam a Torá e acreditavam na tradição oral, naquilo que era passado de geração para geração. Já os saduceus não. Eram muito legalistas no sentido de palavra, de fato, né? É aquilo ali mais radical nesse sentido. E se não estava falando ali dentro da Torá, então eles tinham uma compreensão muito limitada. Aquilo que era passado, que era vivido, eles ficavam por ali, tá? Já os fariseus eram um grupo de judeus devotos da Torá, do 2º século antes de Cristo, faziam oposição aos saduceus e criam numa lei oral em conjunto com a lei da escrita. Então, os fariseus que acreditavam na Torá, mas a tradição oral, que era muito importante, né? Foi assim que os judeus foram ensinando, foram passando os ensinamentos para os seus filhos, né? A tradição oral, passando de quem era o Deus, de quem ele os livrara, de o que ele tinha feito, a tradição oral. Tá? Foram os criadores da instituição sinagoga, ok? E aí eles tinham essa oposição juntamente com os saduceus. Tá bom, Anderson. E quem eram os herodianos? Os herodianos para alguns eram uma seita, né? Para outros era um partido que foram mencionados no Novo Testamento, tendo manifestações de oposição a Jesus. Primeiro na Galileia, quando aconteceu as oposições dos herodianos, e depois em Jerusalém. Em todas as ocasiões, são citados juntamente com fariseus. Ou seja, os herodianos estavam caminhando sempre nas citações bíblicas, estavam sempre ali junto com os fariseus. Uma tentativa ali de uma coligação, sempre para tentar derrubar e colocar algum tipo de posicionamento contra Jesus.
Até aí. Só para vocês entenderem esse momento. Então, essa tentativa, de novo, provocada pelos saduceus, pelo tipo de pergunta, pelo tipo de posicionamento, era numa tentativa de ridicularizar Jesus, de pegá-lo em algum tipo de infração, né? Mas também de ver o seu posicionamento. Existia, de fato, uma intenção com viés de acusação para que o quê? Para que Jesus fosse contra o que a grande maioria cria naquele momento, provocando, então, a sua prisão e morte, né? O que os inimigos de Jesus, nessa coligação agora, tinha de em comum ali com Jesus, por meio desse tipo de pergunta, né? Desacreditar Jesus e seus ensinamentos diante do povo. Ponto. Eles queriam provocar um mal-estar teológico, um mal-estar de posicionamento religioso, para que o povo, de fato, deixasse de seguir Jesus, ele fosse ridicularizado. O que eles queriam juntamente com isso? Acusá-lo por uma palavra ou uma ação de má interpretação. Queriam prendê-lo, julgá-lo e matá-lo. Esse era o posicionamento. Agora, isso foi possível? Não. Nós lemos aqui no versículo 26, versículo 26, acho que é isso. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem que se fala da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Eles estavam preocupados com uma situação do que como os mortos se portariam em relação a um tipo de análise feita por eles. Ele vai dizer assim, olha, o que vocês estão tentando fazer comigo chega a ser ridículo. Vocês estão tentando começar a discutir sobre a vida posterior, uma vida de eternidade, sobre posicionamento daqui ou acolá, quando, na realidade, vocês deveriam estar se preocupando com aquilo que vai dizer lá no Antigo Testamento. E aí ele usa as Escrituras de novo, que Deus é um Deus que se refere, que é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é um Deus que faz dimensão a pessoas vivas, que cuida de vivos, né? Um Deus que provê a coisas para vivos. Então, vocês deveriam estar muito mais preocupados com isso, e não com coisas desse tipo. Ele consegue se sair muito bem de novo. E aí eu abro para a pergunta de vocês. Até aí, ok? Deixa eu dar uma olhada na hora, como é que eu estou aqui. 10h52. Bem, até agora? Está dando para entender toda a situação, que, pela religião não deu, depois tentam de novo pela parte política não deu, voltam de novo para uma questão que gera um certo tipo de desconforto. Jesus, de novo, mais uma vez, sempre se dando bem sobre eles no seu tipo de resposta. E aí, nós temos uma outra situação. Essa, eu acho que alguém conseguiu compreender Jesus, e Jesus vai dizer assim, opa, eu acho que agora você está acertando o caminho. Eu gostaria que os irmãos pudessem ler do 28 ao 34. Quem se habilita, por favor? Posso ler de novo? Pode. Então, vamos lá. O maior mandamento. 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutir. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, ó Senhor, o nosso Deus, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças,
E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Até aí? Até aí. Certo. Percebam bem, logo no início, no primeiro versículo, né, vai dizer um dos mestres. Quem eram esses mestres? Em algumas outras traduções vão dizer os escribas. Bom, primeiro, Herodiano engrossando o caldo junto com fariseus e saduceus, depois é saduceu fazendo pergunta, agora é um mestre da lei retrucando Jesus, e aí vai perguntar, bom, Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Ele falou assim, o mais importante é o seguinte, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, você deve amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. E o segundo, ame a seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Esse mestre da lei, esse escriba, que estava compondo todos esses grupos e aquela multidão, ele fala assim, bom, resposta muito boa, de fato, eu consegui compreender. Eu devo amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. É mais importante, isso é o escriba falando, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Aí tem um estalo, Isabel, tem um estalo dele. Ele consegue, ele fala assim, opa, captei a vossa mensagem, amado mestre. Ele captou, agora ele entendeu que Jesus está falando, bom, eu preciso amar Deus de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, eu preciso amar um mestre, eu preciso amar as pessoas como eu amo a mim mesmo, e isso é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E aí Jesus se alegra com a resposta desse escriba, ele vai dizer o seguinte, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Olha que alegria Jesus deve ter sentido aí. Porque ele falou, estou discutindo aqui há tanto tempo com esses caras aqui e ninguém consegue compreender absolutamente nada. Talvez aqui uma alma se salve. Meu Deus do céu, que alegria, Senhor. Alguém está conseguindo compreender. E aí é o seguinte, vejam como posicionamento, quando você consegue retrucar alguém muito conhecido, muito inteligente nas palavras, né? Nas leis e tudo mais, o que acontece com o povo? Daí por diante, ninguém mais fez pergunta. Ou já tentaram de tudo que é jeito, metralhando Jesus de tudo que é lado com pergunta. É político, é religioso, volta de novo para a política, volta para mandamento. Aí, chega aqui, vamos dar pelo menos por hoje, chega. Eu acho que agora ninguém tem mais pergunta para fazer. Vocês conseguiram compreender por onde Jesus vai dizendo, olha, essa tua religiosidade não pode ser um impeditivo para que você consiga vivenciar todo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Nada pode tirar o primeiro lugar do Deus. Nada pode sucumbir diante do amor que você deveria destilar, quer seja para saduceu, quer seja para fariseu, quer seja para herodiano, esse destilar de amor você deveria fazer sempre, porque isso não pode ser um impeditivo. Aliás, o escriba tem uma sacada muito boa, ele fala assim, bom, é verdade, eu devo de fato fazer isso, porque isso supera, inclusive, se eu fizesse isso dessa forma, superaria todos os meus sacrifícios e ofertas, porque eu estaria vivendo na totalidade daquilo que o Deus, né, o Yahvé, planejou para a minha vida. Então, seria desnecessário. Veja como isso é bom, né? Eu coloquei mais um slidezinho aqui, ó, motivado pela resposta que Jesus tinha dado aos saduceus, e percebendo que a base de argumentação tinha sido a lei claramente citada, um escriba que aparentemente era sincero e também conhecia a lei perguntou a Jesus sobre o grande mandamento, né? Aí,
Como é que Jesus cita de novo? Ele cita Deuteronômio 6, de 4 a 5. Por quê? Ele estava falando para ambos os grupos que tinham na Torá a sua verdade absoluta. Então, ele cita as Escrituras. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, com toda a tua força. Ele cita lá. Na segunda resposta, ele cita Levítico 19, 18, que nós devemos amar o próximo, né? Fazendo concordância aquele que acrescentasse a esse mandamento e cedia todos os holocaustos e sacrifícios. Olha, se você tem esse cuidado, isso excede toda a questão de sacrifício. O escriba percebe os erros da ênfase no ritual praticado pelos grupos religiosos e consegue ter um discernimento e uma palavra que, se ele tomando aquilo para si, ele vai dizer assim, poxa, estou no caminho certo. Jesus, o mestre, agora, disse que eu estou no caminho mais próximo do reino de Deus. E isso traz grande alegria para aquele homem. Agora, bom, deixa eu abrir aqui de novo para vocês. Perguntas ou dúvidas sobre esse pedacinho, sobre esse trecho? Está vendo como é que vocês estão muito quietinhos? Isso me espanta, sabia? Me espanta porque eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão ocultando alguma coisa aí. Eu fico preocupado. Mas, enfim, vocês estão acreditando, eu estou acreditando em vocês também. Está tudo em paz, hein, nesse coração. Gabriel foi um sinal de positivo. Rosalina? É que os textos, pastor, eles não são de difíceis compreensão. Né? Isso, é verdade. Essa última passagem mesmo aqui, quanto a amar a Deus sobre todas as coisas, né? O primeiro mandamento, que quando você ama a Deus, não fica difícil você cumprir os demais mandamentos, né? Então, eu acredito que por isso Jesus citou apenas 2 mandamentos. Ele faz uma síntese como ninguém faz, né? Sim. Pega 100% do texto, só usa 20. Dos 10 mandamentos, ele pega só 2 e tá excelente. Se você compreender, e é perfeito, Rosalina, a tua colocação, se você entender que Deus é o centro e que você deve amá-lo de todo o teu coração, é óbvio que o resto fica muito fácil. Se você reconhece como Senhor da sua vida e que é Ele que deve dar a diretriz da sua vida e não você, fica muito fácil de cumprir os demais. Aí fica tranquilo, ele dá mastigado isso, né? E se você conseguir amar o próximo como você se ama, como você quer o teu bem, acabou. Vai viver ali. Como diz uma menininha na internet. 1, 2, 3 e basta. Pronto. Posso fazer um comentário, pastor Anderson? Pode sim, pastor. Bom dia a todos, graça e paz. Bom dia. Enquanto a gente falava sobre isso, eu pensava a respeito desse estar perto do reino de Deus, que ele fala para esse mestre da lei, ou esse escriba, me veio à mente, à memória, aquela ideia da mensagem de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, ele se referia a Cristo que chegava e ia apresentar o reino de Deus, né? Então, ele estava preparando o caminho para Jesus. E aqui, Jesus vira e fala para esse escriba, você não está longe do reino de Deus. Vê que são 2 perspectivas diferentes. Uma é o reino que está vindo, e a outra é alguém que se aproxima ou se distancia do reino, né? E é uma situação que acontece. Primeiro, quando Cristo vem, o reino de Deus vem até nós mesmo e se torna carne, e fica 100% homem, 100% Deus, vivencia nossas experiências, passa por aqui sem pecar, é crucificado e ressurreto. E depois há de voltar. Então, ele cumpre todo o ministério soteriológico, né, todo o plano da salvação, e aqui nos deixa numa outra condição, que após a ascensão de Cristo, a volta de Cristo aos céus, a gente entra para uma perspectiva que nós é que nos aproximamos do reino, nós é que nos aproximamos de Deus. Aquela música tão famosa aí do Roberto Carlos, que canta lá, Jesus Cristo, eu estou aqui, como se Deus não soubesse onde a gente está, onde ele não estivesse, como que eu estivesse tentando chamar a atenção de Deus, né?
na verdade, Deus está no mesmo lugar, é a gente que se aproxima ou afasta dele. A gente que pode escolher, eu quero começar a desviar o meu caminho, quero começar a me afastar de Deus e da igreja, eu quero escolher o meu caminho, viver como eu quero. Ou eu posso escolher, não, eu quero me aproximar de Cristo, eu quero esse Cristo para mim, eu quero viver o dia a dia, eu quero me aproximar dele, eu quero estar sempre perto. E eu gosto muito da expressão de Paulo, quando ele fala ali nas suas 13 cartas sobre a expressão de estar arraigado em Cristo, aquela ideia de Coríntios, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas ele usa a expressão arraigado, que significa preso, tal qual as raízes de uma árvore se prendem ao chão. Então, você tem árvore que, se ela está doente, ela cai porque as raízes não suportaram. Mas se ela está firme, se tiver que cair, ela cai, mas a raiz está lá segurando a terra ainda. Ela pode cair porque a terra cedeu, mas não porque as raízes cederam. Então, essa ideia de Paulo de falar que nós temos que estar arraigados em Cristo, quer dizer, estar preso nele, como as raízes de uma árvore se prendem no chão, eu gosto muito disso e acho muito interessante essa perspectiva. O reino veio a nós, mas agora nós nos aproximamos dele também. Perfeito. Acho que você fez uma comparação boa aí sobre João Batista, trazendo que o reino de Deus está próximo e Jesus falando agora está próximo, você que está próximo do reino, né? Então, muito legal. Obrigado pela contribuição, pastor. Eu acho que enriqueceu bastante. Eu não tinha nem parado para pensar sobre essa questão do João Batista falando isso. Valeu. Já anotei aqui, está gravado na memória já. Vamos seguindo? 35 ao 37, temos alguns poucos minutos, hein? 35 ao 37, eu vou ler aqui, tá? Diz o seguinte, enquanto... deixa eu botar a própria edição. Ensinando no templo, Jesus perguntou, como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Bom, vou tentar dentro das minhas limitações aqui, vou tentar elucidar aqui esse texto. O que gerava de dúvida nessa questão de texto, tá? Havia uma dureza no coração desse povo de entender Cristo como sendo filho de Deus e, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer? Filho de Deus e descendente da linhagem de Davi, tá? Ele sendo o homem, descendente da linhagem de Davi, e sendo o próprio Filho de Deus, se tornando o próprio Messias. E aí, Jesus de novo, vai citar o Antigo Testamento, o Salmo 110.1, e a gente vai pegar para ler. Nós vamos pegar aqui, só um minuto, deixa eu abrir. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele vai falar sobre esse Deus, que é descendente, é da linhagem de Davi, mas é 100% Deus, né? Que que é o Messias, é o libertador do povo. Ele vai tentar dizendo o seguinte, o próprio Davi, inspirado pelo Espírito, ele vai chamar de Senhor e de Messias, aquele que é descendente da sua linhagem. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é descendente, que ele se faz igual, que ele é humano, ao mesmo tempo também é Senhor sobre a sua vida. Ao mesmo tempo, ele tem a soberania e a primazia de Deus sobre a sua vida. Então, Deus aqui numa colocação, Marcos aqui, na realidade, faz uma síntese, eu acho que aqui muito rápida do que possivelmente gerou essa discussão ou o burburinho, e ele consegue trazer de novo essa tônica, dizendo que eu sou da linhagem de Davi, eu sou aquele que estou igual com ele no sentido de ser descendente, de ser humano como vocês, de ser igual, mas ao mesmo tempo eu sou o Messias,
né? Eu sou o Senhor, eu sou soberano sobre vocês. É essa discussão que ele traz ali para aquele grupo que tinha uma dificuldade muito grande de entender que o Messias seria um igual no sentido de que andaria junto com eles, de que promoveria uma libertação interior e não uma libertação política, que é aquele que não ia deter o poder governamental de fato e talvez vingar os seus, no sentido de tornar Roma agora uma dependente de Israel, colocá-la no seu devido lugar. Era isso que Jesus estava tentando passar aos poucos, que era descendente de Davi, mas ao mesmo tempo Senhor e soberano, porque era o próprio Filho de Deus, o Filho amado, a quem nós lemos há pouco tempo atrás. Até aí, ok? Ok. Agora, o versículo 38 a 40, deixa eu voltar lá para Marcos aqui, 38 a 40, vai dizer o seguinte: e Jesus continuava a ensinar, dizendo, cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, que gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Texto muito claro, muito claro. Ele está dizendo assim, cuidado com esse tipo de gente, está bem trajada, se expressam muito bem, estão com roupas bem comportadas, bem vistosas, né? Cumprimentam todo mundo em público, gostam de tomar os primeiros assentos na sinagoga, ou seja, gostam do destaque, gostam das luzes, gostam dos holofotes, né? Gostam de tomar os primeiros lugares nos banquetes, eles gostam de que como se fossem sempre os anfitriões, sempre os promoters da festa, eles gostam disso. Agora, tomem cuidado com esses, são esses que oprimem a casa das viúvas, né? Aparentam, na realidade, ter uma boa religiosidade, fazendo longas orações, tá? Porque desses aí, esse tipo de gente, esse tipo de cidadão, esse tipo de comportamento, ele é desprezível. E desses receberão condenação muito maior. De quem que ele está falando? Ele está falando dos mestres, ele está falando dos escribas, daqueles que tinham conhecimento pleno de como deveria ser, de como deveriam andar, de como deveriam se portar, mas que não fazem de tal forma. E por não fazerem de tal forma, eles vão receber uma condenação, um tipo de julgamento muito pior. Aí vão dizer, a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. A quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Tá conhecedor de tudo, está compreendendo melhor a Bíblia, está compreendendo melhor o que Deus quer para a sua vida. Cuidado, Deus vai lhe cobrar a medida do seu conhecimento, né? Na medida do seu conhecimento. Então, se você hoje já conhece bem e já tem base suficiente para continuar convivendo de acordo com aquilo que Deus quer, está na hora de andar direitinho aí. Esqueça a religiosidade, esqueça a falsa aparência. Deus, ele enxerga lá no profundo, lá no íntimo, ele sabe o que está acontecendo com você. Tanto sabe que eu já vou emendar por causa do horário, vou emendar aqui no 41. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas, versículo 41, e observava com a multidão, colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e o colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía em todo o seu sustento. Isso, mais uma vez, prova, tanto na passagem dos escribas agora, que se vestiam muito bem, que aparentemente tinham uma boa comportação, um bom comportamento religioso, e que Deus desprezava isso, dizendo que o tipo de condenação seria muito mais severa para eles. Ele agora vai te dizer o seguinte, você pode estar até dando muito dinheiro, mas esse muito dinheiro representa o quê para você? O resto, a sobra,
é muito dinheiro para mim, mas às vezes é nada para você. E aí ele vai pegar o seguinte, ele fica sentado em frente lá ao cofre, o gasofilácio, e fica só olhando. Fulaninha aqui botou dinheiro à beça. E esse aqui? Muito dinheiro. Esse aqui, rapaz, esse cara aqui gastou um dinheiro aqui, hein? Aí vem uma senhorinha viúva, dá 2 moedazinhas de cobre, não valia quase nada, era como se fosse o troco de R$1 hoje, e deposita ali no gasofilácio. E Jesus fala assim, tá vendo aí? Essa sim deu mais do que todos os outros. Porque essa deu tudo que tinha, deu tudo de coração. Eu sou um Deus que sondo o coração humano. Eu sou um Deus que enxerga a tua essência. Eu sou um Deus que não se preocupa com a volúpia daquilo que é depositado em dinheiro, mas que me preocupa com o teu coração. Eu sou um Deus que não me deixo comprar pelo aquilo que é depositado de extravagante ou feito como meramente para impressionar a multidão. Eu sou um Deus que olha o coração. Eu sou um Deus que me guio pelo seu comportamento interior. Então, é isso que o Senhor Jesus vai tentando nos mostrar todas as vezes. É olhar no nosso comportamento, é olhar no nosso modo de ser, de agir, de perpetuar.